Fala aí, pessoal! Hoje estou aqui trazendo um vídeo de uma corrida de inteligências artificiais. Nesse vídeo, eu vou testar e avaliar qual IA chega mais longe no Pokémon Firredo. As IA escolhidas são ChatGPT, Gemini e Cloud AI. Serão 3 vídeos, um para cada inteligência artificial. Sabendo isso, no vídeo de hoje, o ChatGPT foi escolhido para ser o primeiro a ser testado. E aqui começa a jornada do ChatGPT no Pokémon Fire Red. Beleza, aí ele falou que o nome do personagem seria Orion, o que me surpreendeu um pouco, já que eu pensei que ele ia botar o nome como ChatGPT, e o nome do rival seria Vex. Sinceramente eu senti um pouco de falta de criatividade. E aí a gente foi colocando primeiro que era um homem, logo depois colocamos o nome que o ChatGPT escolheu, que é Orion, que segundo ele é alguém que é estratégico da ChatGPT. Logo depois disso, a gente colocou o nome do nosso rival, que como dito antes é Vex. E depois de confirmar tudo, a gente começou definitivamente a nossa jornada. Agora na hora de escolher o inicial, o ChatGPT fez uma escolha estratégica. Aí vocês devem pensar: ele deve ter escolhido o Bulbasauro, que deixa o jogo no modo fácil. Ou se não, o Squirtle, que leva o ginásio do Brock de boa. Aí eu me deparo com isso. E aí nós pegamos o nosso Charmander. Mas e o apelido dele? Aí o ChatGPT quis botar o nome dele como Ignis. E então a gente nomeou ele desse jeito. Agora na batalha inicial, o ChatGPT me mandou os comandos e eu só executei. Ele falou para passar todos os turnos usando o Scratch. E foi assim que nós vencemos a primeira batalha contra o rival. Depois de fazer todo o tutorial e conseguir nossas Pokébolas, encontramos um Rattata na Rota 1, que o ChatGPT mandou nós capturarmos. Depois de capturarmos, nomeamos ele como Vermes. Depois de capturar o Vermes, o ChatGPT nos mandou direto para Viridian Forest, com o objetivo de capturar um Caterpie. E então nós chamamos a Caterpie de Silk. E aí, pra minha surpresa, no último matinho da Viridian Forest a gente achou um Pikachu. Eu falei isso pro ChatGPT e ele imediatamente falou pra eu capturar o Pikachu. Trocando da Silk pro Ignis, a gente decidiu usar um Scratch. E depois, usando duas Pokébolas, nessa etapa aqui eu já tava ficando com raiva do ChatGPT, porque ele mandou a gente voltar da Viridian Forest até a Rota 22, sendo que podia ele já ter ido da Rota 22 e depois ido pra Viridian Forest. E aí nós fomos em direção da Rota 22 pra achar um Monkey. Who's that Pokémon? E aí, depois de um tempo procurando, a gente finalmente achou o Monkey. Assim como o ChatGPT mandou, a gente trocou pro Ignis, e aí a gente deu um arranhão, e aí o Monkey ficou com a vida vermelha, e nós jogamos a Pokébola.
E esse aqui eu vou deixar até mais tempo, porque vocês não têm ideia do que esse Monkey fez. E bom, o ChatGPT mandou a gente chamar ele de Rex. E agora, vendo que a gente tava sem Pokébola, o ChatGPT mandou a gente ir pro Pokémart de Viridian. E aqui nós compramos o que ele pediu: 5 Pokébolas, 3 poções e um antídoto. E antes de chegar no ginásio do Brock, ele mandou a gente treinar o Rex e evoluir a Silk para Butterfree. E depois de muito treinamento, nós vamos finalmente poder lutar contra o Brock, usando essa estratégia que o ChatGPT montou. E aí nós começamos a batalha contra o Brock usando o Rex. E aí ele deu 2 low kicks e levou o Geodude. Agora contra o Onix, mais low kick e mais um low kick. E acabou com a batalha do Brock. O Rex é o GOAT. Cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, cara, desiste. Você não tem aura, mano. Mas você não tem aura, você é menos aura, menos ego, cara. Depois de derrotar o ginásio do Brock, o ChatGPT mandou a gente pra Rota 3, pra gente ficar treinando com o Pikachu lá. Depois de derrotar todos os treinadores da Rota 3, o ChatGPT nos mandou direto pro Maltimum. E lá nós achamos um Geodude, que era o que ele tinha recomendado a nós. Com o Geodude capturado, o ChatGPT mandou a gente colocar o nome dele de Atlas. E aí, depois de passar praticamente pelo Maltimum todo, nós chegamos na batalha mais importante do Maltimum, que é contra o cientista dos fósseis. Usando 2 Confusions com a Silk, nós conseguimos derrotar o Grimer. E ainda ensinamos Sleep Powder para ela, trocando pelo Tackle. Sabendo que o treinador ia lançar um Voltorb, o ChatGPT mandou eu trocar pro Atlas. E aí, pra poupar vocês dessa tortura, eu vou pular um pouco o tempo dessa batalha. 2 horas depois. E depois de muitos, mas muitos tackles mesmo, o Voltorb foi derrotado. Aí, vendo que ele ia trocar pro Koffing, o ChatGPT falou pra eu trocar o Atlas pela Silk, e com confusão a gente derrota o Koffing. Então, derrotando o cientista, a gente escolhe o Helix Fóssil, já que foi o que o ChatGPT escolheu. Então, depois disso, ele mandou a gente pra Cerulean, e logo a gente foi curar nossos Pokémon. Aqui ele nos mandou pra Nugget Bridge, pra nós treinarmos nossos Pokémon. Então nós entramos em batalha com o nosso rival Vex, e... Maluco, o ChatGPT simplesmente esqueceu que meus Pokémon estão level baixo e os do rival estão muito alto. E aí, pra tentar amenizar isso, ele falou pra eu trocar pro Volt. Eu troquei pro Volt, acertei um Thunder Shock, errei outro, e aí fiquei com 1 de HP. Já sem esperança, curei, tomei um Quick Attack, tomei outro e o Volt foi derrotado. Aí ele falou pra trocar pra Silk. Troquei pra Silk e fui usando Confusions, como o ChatGPT falou. E aí com o Pidgeotto na vida vermelha, confuso, ele acertou o Ventania e levou a Silk. No último suspiro ele fala pra gente usar o Ignis, e a gente troca pro Ignis, usa uma brasa e levamos o Pidgeotto. Vai virar! Vai virar! Eu falei! Então, como agora vinha o Squirtle, ele fala pra gente trocar pro Rex.
Então a gente usa primeiro um arranhão, depois usa low kick novamente, low kick de novo, e cada vez vai tirando menos o low kick, já que ele tá usando o withdraw, e aí ele leva o Rex. Aqui ele falou pra gente entrar com o Ignis, aí a gente cura ele, depois toma um jato d'água, a gente usa um brasa, e logo depois é derrotado. E aqui quando eu mandei pra ele que o Ignis foi derrotado, ele já falou, game over. Então eu já nem preciso mostrar pra vocês, né, o que é que aconteceu depois. Realmente foi game over. Nem o Atlas, nem muito menos o Vermes conseguiu levar o Squirtle. Mas foi assim que terminou a nossa run, o que é até engraçado, já que o primeiro a gente vencer, que no caso foi o Squirtle, foi o último que nos derrotou. E aí nos leva a pensar que não é porque você começou perdendo que você não vai poder terminar ganhando.